Você já se perguntou por que algumas igrejas crescem e impactam a vida das pessoas enquanto outras parecem girar em círculos e, inclusive, não fazer diferença, talvez, na vida das pessoas que ali congregam ou da sociedade ao seu redor? Hoje vamos conversar sobre uma igreja que realmente impacta a vida das pessoas e a resposta pode te surpreender. E se você é pastor, líder de ministério ou apaixonado por igreja local, esse vídeo é para você. Vou apresentar para você um livro que vai trazer aí pelo menos 3 princípios essenciais de uma igreja que realmente transforma a cultura de dentro para fora. Vamos lá conhecer então este livro. Olá, meu nome é Romildo e você está no canal Teologia Missional. Seja você muito bem-vindo aqui. Neste livro, então, Igrejas que Impactam, de Larry Osborne, ele começa com uma provocação poderosa. Ele diz que tamanho não é sinônimo de impacto. Este livro, Igrejas que Impactam, é uma publicação da editora Palavra. O autor, Larry Osborne, ele não escreve a partir de bases teóricas, sonhadas, idealizadas. Ele escreve a partir, sim, da sua prática pastoral. E isso faz toda a diferença. Ele diz que uma igreja pode ser cheia de gente, mas vazia de missão. E por outro lado, claro, uma igreja pequena pode ser uma bomba atômica espiritual no bairro onde ele está inserida. Será mesmo que isso pode ser possível? Bom, o foco, segundo Larry Osborne, não está no crescimento numérico, mas na saúde da igreja. E saúde vem de 3 coisas: simplicidade, relacionamento e intencionalidade. Isso me lembra de algo que sempre é fundamental na própria teologia missional. Missão não é um departamento da igreja, é a identidade da própria igreja. Considere isso e isso fará toda a diferença na sua forma de pensar a igreja. Por isso que o impacto duradouro, veja, de uma igreja vai depender mais da cultura de discipulado do que da estrutura organizacional. E talvez você pergunte, onde isso começa? Nos pequenos grupos, responde Larry Osborne. Mas não qualquer grupo. Não é uma questão de célula por célula, como um modismo, programa por programa, e nem um culto doméstico duplicado durante a semana. Aqui neste livro, Larry Osborne ele vai defender que os pequenos grupos mais poderosos são aqueles fundamentados nos próprios sermões da igreja. Ao invés, então, de buscar 1000 conteúdos diferentes, esses grupos eles vão mergulhar juntos no que foi pregado no fim de semana. E você pode pensar, bom, e qual é o resultado disso? Primeiro, pregações mais memoráveis por parte dos próprios pastores e líderes e pregadores. A comunhão vai melhorar, algo que vai acontecer de forma mais profunda. E o próprio crescimento espiritual vai ser real na vida das pessoas. Conforme Larry Osborne, o segredo das igrejas que impactam é o seguinte: primeiro, clareza de propósito. Ele vai dizer que as igrejas que impactam, elas sabem que exatamente por que existem. Elas não tentam fazer tudo o que as outras estão fazendo, mas fazem bem o que realmente importa. Larry Osborne, ele mostra que igrejas eficazes, eles focam em discipulado real, não apenas em programas. Ele inclusive vai dizer que a clareza vai evitar distrações e também conflitos desnecessários. A palavra então aqui é simplicidade. Segundo, lideranças que capacitam. Essas igrejas que impactam não sobrecarregam os pastores, elas multiplicam líderes, investem em pequenos grupos, treinam gente comum para fazer o ministério se tornar realmente extraordinário, não focado ou centralizado em nenhuma só pessoa. Ele vai afirmar que um dos segredos é deixar de centralizar tudo no púlpito e liberar o corpo de Cristo para agir com os seus dons. Aqui a palavra é relacionamentos, confiança. E terceiro e último, cultura de graça. Ele vai falar que a igreja não pode depender da performance de um homem só. Larry Osborne enfatiza que igrejas saudáveis não são movidas pela cobrança, mas pela graça de Deus. Isso muda tudo. As pessoas, elas não servem e nem devem servir por medo, mas por amor. E aí a cultura vai libertar os líderes da necessidade de agradar e os membros da pressão de se provar o tempo todo como sendo relevantes ou importantes na vida daquela igreja. A palavra aqui é realmente intencionalidade. Você percebe então aqui esses 3 elementos como sendo importantes para a vida de uma igreja que impacta? Relacionamentos, simplicidade e intencionalidade. Veja que este livro ele está dividido em 3 partes. A primeira parte
vai falar das vantagens das igrejas que impactam. Aqui, Larry Osborne, no primeiro ponto, vai destacar que as igrejas mais impactantes, elas tendem a ser mais saudáveis. Por quê? Não as maiores necessariamente, mas as mais coerentes com o evangelho encarnado, vivenciado no dia a dia. Na parte 2, como pequenos grupos mudam tudo, Larry Osborne vai tratar ali e nos ensinar e fazer-nos ver que grupos bem organizados, conectados à mensagem da própria igreja, vai fazer que o evangelho desça do púlpito e venha para a vida real dos seus membros. E na terceira e última parte, ele vai falar de grupos pequenos baseados em sermões. Aqui é que a revolução realmente acontece, segundo o autor. Como tornar as mensagens acessíveis, compreensíveis e de forma que seja praticado. Como pastorear realmente melhor através da pregação. Como então resolver conflitos, por exemplo, de tempo, foco e liderança. E o mais polêmico que ele trata aí nessa última parte do livro é por que dividir grupos pode ser uma péssima ideia. O que torna, veja, esse livro diferente é que ele não propõe mais um modelo importado, mas ele propõe desenvolver uma cultura bíblica e missional. A igreja, ele diz, precisa ser centrada na palavra. Mas, claro, essa palavra precisa ser processada em comunidade através dos pequenos grupos. E quando os pequenos grupos, então, se alinham, veja, com os sermões da igreja, ele diz que tudo muda. Por quê? Porque, primeiro, o pastor ele vai pregar melhor, porque ele sabe que será conversado sobre a pregação durante a semana nos pequenos grupos. Olha que legal. O grupo ele vai crescer também em profundidade, porque não precisa ficar correndo toda vez atrás de 1000 temas soltos. E também a igreja vai ganhar unidade, clareza e direção. A pergunta então é, você está disposto a alinhar o que é pregado com o que é vivido na igreja? Você está disposto a pastorear além do púlpito? São perguntas que a gente precisa responder. A sua igreja não precisa ser perfeita para impactar, considere isso, mas ela precisa ser coerente. E isso começa com líderes intencionais, com grupos saudáveis e, claro, uma palavra que continua ecoando de domingo a domingo. Repetindo, nas igrejas, então, que impactam, existe simplicidade, relacionamento e intencionalidade. Como você pode começar agora a fazer com que a sua igreja seja impactante aí onde ela se encontra? Talvez você esteja pensando, ok, mas por onde eu devo começar? Passo número 1. Reavalie sua estrutura. Ela facilita ou atrapalha o discipulado? Segundo, comece pequeno. Reúna seus líderes e leia este livro juntos. E o terceiro passo, crie uma cultura de diálogo, discipulado e direção bíblica aí na sua igreja. Considere então o seguinte, não espere, por exemplo, um avivamento vindo de fora. Comece com a mudança aí de dentro, com as pessoas que você tem, com a igreja que vocês são. Igrejas que impactam, claro, elas não são perfeitas, mas são igrejas que decidiram abandonar o show e voltar ao que é essencial. Elas se parecem mais com Atos 2 do que com um showzinho de Hollywood, mais com um discipulado do que com um espetáculo, entendeu? Se esse vídeo falou com você, deixa aqui o seu like e compartilha com o seu pastor ou com o líder de pequeno grupo aí da sua igreja. Não se esqueça, claro, de se inscrever no canal Teologia Missional, porque aqui a gente leva a missão realmente a sério, a missão da igreja, por meio da própria Bíblia, usando a mente e o coração. Que Deus te abençoe e seja tu uma bênção. Boa leitura!